A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar a inerrante e infalível Palavra de Deus. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a toda a equipe da Rede Brasil, por essa oportunidade de usar este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos ensinar a Palavra de Deus. Agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos Instantes Finais e a você que é um aluno dessa aula de escatologia no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço as suas orações, agradeço as suas mensagens que são enviadas diariamente, não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil e principalmente a equipe que coopera conosco aqui nos Instantes Finais. Nós nos sentimos muito felizes em receber a sua mensagem. Não só a sua mensagem de elogios, de parabéns, mas também as suas críticas construtivas, as suas sugestões que nos são enviadas para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. No programa anterior, que já está inclusive disponível lá no YouTube, lá no canal Rede Brasil Oficial, nós vimos o que é uma profecia, nós vimos a definição de infalibilidade, nós explicamos por que nós podemos comprovar, podemos afirmar que as profecias bíblicas são infalíveis. Dissemos também no programa anterior que somente Deus e a sua palavra é quem pode ser considerado como infalíveis. E nós lemos diversos textos bíblicos, inclusive nós relembramos aqui algumas profecias que provam, de maneira clara, de maneira inequívoca, que as profecias bíblicas não falham, ou seja, que elas são infalíveis. Hoje nós vamos estudar uma profecia sobre a sentença da morte. Abre a tela principal, por favor. Quero mais uma vez parabenizar a equipe de artes da Rede Brasil de Comunicação por esta arte belíssima. Hoje vamos estudar essa profecia sobre a sentença de morte, da morte, não é? E eu gostaria, pode trazer a tela, por favor, de antes mesmo de iniciar esse assunto, dizer que falar sobre a morte não é uma tarefa fácil. Falar sobre morte não é um tema agradável, né? A palavra morte não soa bem aos nossos ouvidos, principalmente nesse período aí de pandemia, onde, infelizmente, muitas pessoas perderam familiares, perderam amigos por conta da Covid-19. Mas quando nós assumimos o compromisso de estudar as profecias bíblicas, de estudar os eventos escatológicos, nós temos a responsabilidade de falar tanto daqueles temas que nos proporcionam alegria, emoção, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, o reino milenial de Cristo, falar sobre o novo céu, a nova terra, nossa eterna morada com Deus no céu, lá na Nova Jerusalém, que são temas assim muito empolgantes, mas nós também temos esse compromisso, essa responsabilidade de falarmos sobre temas, sobre assuntos que eu diria que não são tão agradáveis, como, por exemplo, a morte, falar sobre o juízo final, sobre o lago de fogo, por exemplo. Então, nós não podemos deixar de falar sobre a morte, porque a morte é uma realidade. Você sabe disso. Todos nós estamos sujeitos à morte física, independente da raça, da cor da pele, independente da classe social, independente até mesmo da religião. Todas as pessoas, todos os seres humanos estão sujeitos à morte. Além disso, você sabe que todas as religiões procuram explicar o significado da morte, mas somente a Bíblia Sagrada, a inerrante e infalível Palavra de Deus, é que tem um ensino correto
sobre a morte. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. O que é que a Bíblia diz sobre a morte? Então, vamos para a nossa primeira tela. Pode abrir a tela, por gentileza? Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que Deus criou o homem para que ele pudesse viver infinitamente. Está aí essa imagem, claro que uma imagem meramente ilustrativa, mas deixa eu explicar primeiro esta imagem, antes de citar o texto. Pode trazer a tela. Você sabe que nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis está a criação, né? Como Deus criou o universo, como Deus criou o homem, por exemplo. E você sabe que Deus inicia falando, e à medida que Deus vai falando, né, as coisas vão surgindo, vão sendo criadas. Disse Deus: haja luz e houve luz, e haja separação entre luz e trevas, e depois Deus disse que haja separação entre águas, e apareça a porção seca. Depois Deus criou as plantas, depois Deus criou os dois grandes luminares, enfim. Mas o homem foi formado do pó da terra. Então essa imagem aí, eu vou me afastar um pouco para que você possa ver. Isso, muito bem. Então essa imagem é como se Deus estivesse ali criando Adão, formando Adão do pó da terra. Não sei se dá para você perceber aí, mas é como se Deus estivesse soprando em suas narinas o fôlego da vida. Dá para ver essa imagem aí? É como se Deus estivesse soprando nas narinas do primeiro homem, de Adão, o fôlego da vida. Então, traz a tela, por gentileza. Então, é bom nós lembrarmos isso, que Deus criou o homem para que ele pudesse viver infinitamente. Eu posso dizer isso sem medo de errar. A Bíblia deixa isso bem claro. Que a morte não é necessariamente um projeto de Deus. Que o desejo de Deus, posso dizer assim, era que o homem pudesse viver infinitamente, que o homem não morresse. Mas a morte entrou no mundo, a morte passou a fazer parte da história da humanidade, exatamente por conta da desobediência, por conta do pecado. Inclusive, não só a morte, não é? Eu posso dizer que há uma lista interminável de males, de coisas ruins que sobrevieram ao mundo por causa do pecado. Então, não é só a morte. Então, tem também, por exemplo, as dores, as enfermidades, né? Tem o fato do homem distanciar-se de Deus, enfim, todos esses sentimentos ruins que existem no mundo hoje, ódio, ciúme, contenda, inveja, todas as coisas ruins, direta ou indiretamente, estão relacionadas ao pecado, relacionadas à desobediência. Mas hoje, com exclusividade, nós vamos falar da morte, da sentença da morte, de forma mais específica. Abre a tela mais uma vez. Veja o que diz a palavra de Deus, veja o que diz o texto. Então, a morte entrou no mundo e passou a fazer parte da história da humanidade por causa da desobediência de Adão. E eu quero lhe convidar para você abrir a Bíblia, não é? Gênesis, primeiro, vamos ler no primeiro livro da Bíblia. Pode trazer a tela, por gentileza? Se você dispõe de uma Bíblia, não deixe de abrir a sua Bíblia, não deixe de ler, faça da sua casa uma sala de aula. Então, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja que Deus anuncia antecipadamente. Veja que coisa interessante. Não é que Adão pecou e depois Deus sentenciou com a morte. Não. Antes de tudo, Deus advertiu. Deus alertou. Havia duas árvores principais ali no Jardim do Éden. Você sabe disso. A árvore da vida e a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. E é interessante que Deus havia dito a Adão que ele poderia comer do fruto de qualquer árvore, com exceção da árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal.
Bem, talvez você já esteja aí pensando, olha, mas se Deus é onisciente, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus colocou? Daqui a pouco eu respondo. Daqui a pouco estarei respondendo sobre isso. Mas observe que, a princípio, houve uma advertência. Primeiro, Deus diz ao homem, olha, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, qualquer fruto, mas, porém, todavia, no entanto, né? Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus já havia dado ao homem uma advertência. O homem não era inocente. Quando Adão pecou, ele pecou de forma consciente, porque Deus já havia advertido. É interessante nós observarmos que lá na epístola de Paulo aos Romanos, que é a carta mais doutrinária do apóstolo Paulo, Paulo vai falar sobre esse assunto. É interessante isso, que na carta à igreja em Roma, você vai perceber isso, Paulo ensina sobre a universalidade do pecado. No capítulo 1, Paulo vai dizer que os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 2, Paulo vai dizer que os judeus estão debaixo do pecado. E no capítulo 3, Paulo vai dizer que todos, sem exceção, estão debaixo do pecado, que todos pecaram. Você está com a sua Bíblia? Vamos ler juntos? Aos Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. E por que todo mundo está condenável diante de Deus? Como nós já dissemos, capítulo 3, Paulo vai deixar isso bem claro, que o pecado passou a toda a posteridade de Adão, que o pecado alcançou, atingiu a todos os homens. Por isso que ele deixa bem claro aqui, que todas as pessoas são condenáveis diante de Deus. Abra a tela mais uma vez, Romanos capítulo 5, versículo de número 12, observe que Paulo vai dizer assim, pode trazer a tela por gentileza? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, pelo que diz, como por um homem entrou o pecado no mundo. Que coisa interessante. A primeira pessoa que comeu do fruto foi Eva, foi a mulher. Mas observe que Paulo diz que não foi por causa da mulher que o pecado entrou no mundo, mas foi por causa do homem, de Adão. E por quê? Porque Adão era o representante de Deus. Deus havia dado a Adão, digamos assim, o domínio sobre a criação. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Deus disse que Adão estaria administrando a criação, a terra. Deus abençoou e disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai. Então Adão era o representante de Deus. Por isso que Paulo diz, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Observe. Observe que foi por causa do pecado, foi por causa da desobediência de Adão, foi porque Adão comeu do fruto que Deus havia proibido, que entrou a morte no mundo. Paulo continua dizendo ainda, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E Romanos capítulo 3 e o versículo 23, que você já conhece esse texto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 6, versículo de número 23, Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós podemos dizer isso, que a princípio não era este o desejo de Deus para a humanidade. Não, não era o desejo de Deus. Deus não criou o homem para que ele pudesse morrer ou viesse a morrer. Não, o desejo de Deus era que o homem pudesse viver infinitamente. Mas Deus havia dito a Adão, olha Adão, você coma do fruto de qualquer árvore do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes da árvore, né, ou do fruto, certamente morrereis. E nós vamos perceber isso, que Paulo deixa bem claro na carta aos Romanos, que foi por causa dessa desobediência, foi por causa desse pecado de Adão, pelo fato dele ter comido
do fruto desta árvore que o pecado entrou no mundo, que o pecado passou a fazer parte da história da humanidade e logo, como uma consequência do pecado, como uma consequência da rebeldia, da desobediência de Adão, veio a morte. Como já dissemos, várias outras tragédias vieram sobre o mundo, mas quero destacar hoje sobre a morte. Mas como eu havia prometido, muitas pessoas costumam perguntar isso. Olha, se Deus é onisciente, se Deus conhece tudo, se Deus sabe de tudo, por que Deus colocou aquela árvore ali no jardim? Você talvez já tenha feito essa pergunta. Passe a tela, por gentileza. Vamos observar. Pode passar a tela. Diz assim, olha, muitas pessoas costumam perguntar, se Deus é onisciente, por que Ele colocou aquela árvore no jardim? A resposta é que aquela árvore servia como um teste para que Adão pudesse exercer o seu livre-arbítrio e demonstrar de forma amorosa e espontânea a sua fidelidade a Deus. Então, nós já dissemos aqui, mas eu faço questão de lembrar isso. Deus dotou tanto os seres angelicais quanto o homem de livre-arbítrio, direito de escolha. Deus poderia, se assim o quisesse, Deus poderia programar os anjos e programar os seres humanos para que eles pudessem temê-lo, servi-lo e adorá-lo, como hoje se programa, por exemplo, um computador ou uma máquina, por exemplo. Mas o que é que Deus quer receber da sua criação, da sua criatura, dos anjos e do homem? Deus quer receber o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Deus não quer que nós adoremos a Ele porque fomos programados para isso. Não, Deus quer que nós possamos louvá-lo, servi-lo, temê-lo e adorá-lo de corpo, alma e espírito, de livre e espontânea vontade. Então eu posso dizer que aquela árvore que estava ali no Jardim do Éden era uma espécie de um teste, era uma espécie de uma prova. Porque se não houvesse nada que Adão pudesse desobedecer a Deus, se não houvesse nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhum princípio, como era que Adão poderia provar ou demonstrar a sua fidelidade? Então aquela árvore serviu como um teste. Era mais ou menos isso. Todas as vezes que Adão passava por aquela árvore, e ainda que olhasse os seus frutos e não comesse, é como se ele estivesse dizendo a si mesmo, eu prefiro obedecer a Deus. E quando Adão tomou do fruto e comeu do fruto, era como se Adão estivesse dizendo assim, a partir de hoje eu não quero mais obedecer a Deus, eu quero transgredir essa lei, mesmo sabendo da advertência, mesmo sabendo do que Deus havia dito. Então, o desejo de Deus, na verdade, é que o homem pudesse demonstrar, não é, de uma forma amorosa, de uma forma espontânea, a sua fidelidade a Deus. E eu gostaria de ler alguns textos bíblicos que falam sobre o livre-arbítrio, sobre esse desejo de Deus, que o homem possa temê-lo, servi-lo e adorá-lo de forma espontânea, não é? Vamos ver o que é que diz lá no livro de Deuteronômio. Abra a tela, por gentileza. Deuteronômio, capítulo de número 11, versículos 26 a 28. É claro que você deve entender isso. Pode trazer a tela, por favor? Você deve entender isso, que esse texto que vamos ler, Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28, não vai falar necessariamente sobre Adão, não vai falar necessariamente sobre a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Não, de forma específica não. Esse texto de Deuteronômio foi dito por Deus através de Moisés para falar aos filhos de Israel quando eles estavam prestes a conquistar a terra de Canaã. Mas nos mostra, nos ensina sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha. É isso que Deus quer de nós, seres humanos, que nós possamos exercitar o nosso livre-arbítrio. E Deus espera que cada um de nós possamos temê-lo, servi-lo e adorá-lo. Capítulo 11 de Deuteronômio, versículos 26 a 28, diz assim,
Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então Deus está colocando à disposição do homem a escolha. É o homem que escolhe a bênção ou a maldição. Da mesma forma que ele fez lá no passado com os filhos de Israel, com os hebreus. Aí ele diz a bênção. Como é que eu vou alcançar a bênção? Aí ele diz, a bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. E o ouvir aqui não é só escutar, o ouvir aqui é cumprir, é obedecer, é guardar. Versículo 28, porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor. Ou seja, se você não guardar, se você não cumprir, se você não obedecer. Aí ele diz, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecestes. Então veja que Deus, através de Moisés, está mostrando aos hebreus, olha, a bênção e a maldição. Está diante de vocês. É vocês quem escolhem, é vocês que decidem. A bênção se obedecerem, a maldição se não obedecerem. Eu posso dizer que havia esse princípio lá no Éden. Havia esse princípio que foi estabelecido para Adão. Olha, Adão, se você não comer do fruto, se você obedecer a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai viver infinitamente. Você não vai morrer, você não vai experimentar a morte. Você vai gerar filhos e você vai ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos e todas as gerações futuras. Você não vai morrer. Porém, se você comer do fruto desta árvore aqui, você vai morrer. Então Adão, como nós já dissemos, não era inocente. Há outro texto muito semelhante a esse texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28, que está lá no capítulo 30, só que agora os versículos 15 e o versículo 16. Veja o que diz. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 e 16. Vês aqui, hoje te ordeno. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Veja que coisa interessante. Deus, através de Moisés, dizendo aos hebreus, eu tenho proposto para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Quem é que escolhe? São os seres humanos. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas a possuir. Então isso chama-se livre-arbítrio, o direito de escolha. E eu posso dizer isso, que é algo que pode ser percebido na humanidade hoje. Então eu posso dividir a humanidade em dois grupos de pessoas. Aqueles que de livre e espontânea vontade estão servindo a Deus, procurando agradar a Deus, procurando obedecer a Deus, mas existe também um grupo de pessoas que de forma livre e espontânea estão preferindo viver as suas vidas, sem que tenha este cuidado, esta preocupação de amar, de temer, de servir a Deus. Então, este princípio que nós podemos ver hoje na história da humanidade, em certo aspecto estava presente lá no Éden, onde Adão tinha esse direito de escolha, de fazer a sua escolha, a sua decisão de querer ou não servir a Deus. Então, o que é que nós podemos concluir? Primeiro, que Deus criou o homem para viver infinitamente. Segundo, que Deus advertiu o homem que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem iria morrer, e nós vamos perceber que pelo fato do homem comer do fruto que Deus havia proibido, tornou-se um ser mortal, e a partir de então a morte passou a fazer parte da história da humanidade, como nós já lemos a Bíblia Sagrada. Pode passar a tela, por gentileza? Agora, é importante nós lembrarmos que existem 3 tipos de morte. Primeiro, a morte física. O que é a morte física? É a separação da alma e espírito do corpo. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, o que é a morte física? É quando a substância imaterial ou a substância espiritual sai do corpo. Então, você sabe disso, que nós temos a constituição humana, ela é composta de 3 substâncias. Nós temos uma substância física, que é o corpo.
E duas substâncias imateriais ou espirituais, que é alma e espírito. Isso está lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, quando essa substância imaterial ou espiritual, quando alma e espírito saem do corpo, o que é que ocorre? A morte física. E Tiago vai falar sobre isso na sua carta, capítulo 2, versículo de número 26. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia para nós conferirmos. Tiago diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Então, quando essa substância imaterial ou espiritual sai do corpo, ocorre a morte física. E esta morte aí, todos nós estamos sujeitos. Existe a morte espiritual. E eu gostaria que você prestasse atenção, percebesse essa imagem. Veja que na morte física, existe alguém aí como se estivesse, por exemplo, no necrotério, por exemplo, estivesse ali coberto de um lençol. Isto fala da morte física, onde todos nós estamos sujeitos. Mas observe que coisa interessante. Nessa imagem que ilustra a morte espiritual, veja que a pessoa está viva, a pessoa está acordada, mas ela está aprisionada, está presa, está acorrentada. Professor, o que é a morte espiritual? É a situação, é o estado do pecador que está separado de Deus, ainda que esteja fisicamente vivo. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, que coisa interessante. Existem pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão espiritualmente, estão mortas. Veja o que diz Jesus, João capítulo 5, versículo de número 24. Observe que é uma oportunidade de nós estudarmos a profecia sobre a morte, mas estudarmos também a doutrina bíblica da morte. Então, nós estamos tentando unir aqui essas duas informações. Então, João capítulo 5, versículo 24, diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa interessante. Jesus está dizendo que aquela pessoa que nele crê, aquela pessoa que ouve a sua palavra, passou da morte para a vida. Então é alguém que estava morto espiritualmente. E a partir do momento que crê em Cristo, passou a ter vida. Paulo vai falar sobre esse assunto na carta aos Efésios, Efésios capítulo de número 2. Paulo também vai falar sobre essa doutrina, sobre esse ensino. Que coisa interessante. Versículo 1, Paulo diz: e vos vivificou. É como se Paulo dissesse assim aos crentes lá de Éfeso: Cristo deu vida a vocês, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então observe que Paulo está falando aqui não é da morte física, Paulo está falando da morte espiritual. As pessoas lá em Éfeso, que estavam mortas em ofensas e pecados, através de Cristo foram vivificadas, passaram a ter vida. Então, eu posso dizer que a morte espiritual é essa situação da pessoa que não serve a Deus, que não é crente, que não é salva, que ainda não tem o nome escrito no livro da vida. Mas existe ainda um terceiro tipo de morte, que esta é a mais dolorosa. Esta é a mais terrível. Esta deve ser a mais temida, que chama-se a morte eterna. E o que é a morte eterna? Abre a tela, por gentileza. A morte eterna é o estado, a situação do pecador, que morreu sem a sua salvação e encontra-se eternamente separado de Deus. Então a situação, veja aí, esse olhar de desespero, claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas esse olhar de desespero aí de alguém, como se estivesse sem nenhuma esperança de salvação. Essa morte eterna é chamada de segunda morte. Traz a tela, por gentileza. Então, eu posso dizer que a morte eterna, ou a segunda morte, ela é também a junção, a união dos dois tipos de morte.
é alguém que já está morto espiritualmente, separado de Deus. Quando essa pessoa morre fisicamente, então juntou dois tipos de morte e gera uma morte eterna, ou também chamada de segunda morte. Veja que Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, Jesus diz assim à igreja de Esmirna: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que coisa interessante. É como se Jesus estivesse dizendo aos crentes, aquela igreja perseguida lá de Esmirna: vocês podem até morrer fisicamente, vocês podem até experimentar a primeira morte, porém, se vocês perseverarem em me servir, vocês não experimentarão dano da segunda morte. E que morte é essa? É a morte eterna. Ou seja, vocês não irão para o lago de fogo, vocês não serão lançados lá no inferno. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, e tímidos aqui não é pessoas que sofrem de timidez, mas os tímidos aqui são os covardes, os que abandonam a Cristo, os que abandonam a cruz durante o sofrimento. Aí diz: quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos. Qual é o destino dessas pessoas? O texto diz: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, a morte eterna, ela é chamada também de segunda morte. Agora, veja um detalhe, que coisa importante ou interessante. Para a morte física ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. Qual? A ressurreição. Porque as pessoas que morreram fisicamente, elas hão de ressuscitar. E se morreram salvas, hão de ressuscitar em corpos gloriosos e incorruptíveis e vão habitar para sempre no céu com o Senhor Jesus. Para a morte espiritual, ainda tem jeito, ainda tem uma saída, ainda tem uma solução. Através da evangelização, através da pregação do evangelho. Alguém que não é crente, que não é salvo, que está espiritualmente morto, pode ouvir a mensagem do evangelho e se converter a Cristo. E acontecer como ocorreu com os crentes lá da cidade de Éfeso. Passou da morte para a vida. Mas, infelizmente, para as pessoas que morreram eternamente, ou que experimentaram a segunda morte, infelizmente, para isso não há saída, não há solução. As pessoas que não eram crentes, que não eram salvas, que não serviram a Deus, que não creram no Evangelho e experimentaram a morte física, para eles o que resta agora é a ressurreição e serem lançados definitivamente lá no lago de fogo. Então, o que é que nós podemos entender? Primeiro, que Deus criou os homens para viverem infinitamente. Não era desejo de Deus que o homem morresse, era que o homem vivesse infinitamente. Mas, pelo fato do homem não obedecer a Deus, a advertência divina, quando Deus disse, tu és pó, quando Deus disse assim, olha, você pode comer do fruto de qualquer árvore, com exceção da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então, o homem desobedeceu e a morte entrou no mundo. A morte passou a fazer parte da história da humanidade. O pecado trouxe vários prejuízos à humanidade. Dentre esses muitos prejuízos, eu posso dizer que a morte. Então, a morte hoje é uma realidade. E nós encontramos lá na Bíblia Sagrada essa profecia. É por isso que nós dizemos que a Bíblia era infalível, que a Bíblia não falha, que as profecias bíblicas são infalíveis. Porque Deus disse, olha, se você comer, você vai morrer. E no capítulo 3, versículo 19, do livro de Gênesis, naquela ocasião em que Deus está trazendo a sentença, sentenciando a terra, a serpente, a mulher e o próprio homem por causa do pecado, aí Deus diz a Adão, tu és pó, e em pó te tornarás. Então, na verdade, a morte veio a existir como uma consequência do pecado ou da desobediência de Adão. E, como nós já falamos, existem esses três tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que, você sabe disso, é considerado como, pode trazer a tela, por favor, a maior consequência do pecado.
Mas eu não quero concluir o programa hoje falando das coisas ruins que a morte nos proporciona. Passe a tela, por gentileza. Eu gostaria de concluir o programa hoje dizendo que todos nós estamos sujeitos à morte física. Todos nós. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz isso: está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas a verdade é que nem todos nós iremos experimentar a morte. Eu vou repetir essa frase. Nem todos nós iremos experimentar a morte. Sabia disso? Pois é. Há um ditado popular, não é a Bíblia quem diz isso. É um ditado popular que diz que quem de moço não morre, de velho não escapa. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas isso não é verdade. Haverá um grupo de pessoas que estarão vivas por ocasião do arrebatamento da igreja. E essas pessoas que estiverem vivas, os salvos, não hão de experimentar a morte, como ocorreu no passado com Enoque e Elias. Abre a tela, por gentileza. Não vai dar tempo ler os textos, mas você pode ler. Enoque e Elias foram dois homens, dois personagens, dois servos de Deus que não experimentaram a morte, que foram trasladados, que foram levados ao céu de forma milagrosa, miraculosa. E eu posso dizer que em breve isso vai ocorrer com os salvos. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, versículo de número 51. Que coisa interessante. Paulo deixa bem claro aqui que haverá um grupo de pessoas que estarão vivas na ocasião do arrebatamento da igreja e não irão experimentar a morte física. Paulo diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Qual é o mistério, Paulo? Ele diz assim: na verdade, nem todos dormiremos. E o dormir aqui que Paulo está falando, ele não está falando do sono, do repouso do corpo, ele está falando da morte. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 16 e o versículo de número 17, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido fala de barulho, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que eu falei sobre isso? Que há uma esperança para os que morreram fisicamente. Qual é a esperança, professor? É a ressurreição. Mas Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, nós podemos ter essa certeza que haverá um grupo de pessoas que, na ocasião do arrebatamento, estarão vivas e serão transformadas, trasladadas, arrebatadas para o encontro do Senhor nos ares. Por isso, nós podemos ver a morte como uma possibilidade. Sim, estamos sujeitos à morte física, mas nem todos iremos experimentar. Então nós podemos dizer, primeiro, que o desejo de Deus era que o homem pudesse viver infinitamente. Segundo, que a morte, ela entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Apesar de Deus haver advertido Adão, mas ele comeu do fruto, assim a morte entrou no mundo como uma consequência do pecado. Terceiro, nós podemos dizer que todos nós estamos sujeitos à morte física, embora aqui nem todos vão experimentá-la. Haverá um grupo de crentes, de salvos, que na ocasião do arrebatamento serão arrebatados e nunca irão experimentar a morte. Mas eu gostaria de concluir o programa hoje dizendo que nós, cristãos, nós, servos de Deus, não devemos temer a morte. Você sabia disso? Nós podemos até, como seres humanos que somos, nós podemos até temer uma doença, uma enfermidade. Talvez diante de um assalto, diante de uma arma de fogo, nós temermos porque somos seres humanos, mas a morte em si, nós não devemos temer. E por que nós não devemos temer? Abre a tela, por gentileza. Ao menos 5 razões porque o crente não deve temer a morte. Primeiro,
porque a morte não é o fim de tudo. Pode trazer a tela, por gentileza? A morte não é o fim de tudo. A morte é uma espécie de uma ponte que vai nos levar de uma física para uma vida espiritual, de uma vida limitada para uma vida ilimitada. Em segundo lugar, após a morte, o crente é levado ao paraíso. Lembra do que Jesus disse? Aquele ladrão que foi crucificado juntamente com ele. Jesus disse, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em terceiro lugar, nós não devemos temer a morte por causa da certeza da ressurreição. Que os mortos hão de ressuscitar, os salvos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Em quarto lugar, Paulo disse que estar com Cristo é muito melhor. E em quinto lugar, pode abrir a tela por gentileza para facilitar a visualização, porque em breve nós seremos recompensados. Como disse Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, Paulo diz assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me espera, está guardada, porque o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda.